Pronto, a gente está retomando agora o curso, vamos dar continuidade à parte do Lucivano, que já está quase encerrando, para a gente fazer um pequeno intervalo e reiniciar com a professora Paula Tereza, pesquisadora também. Paula hoje é professora pesquisadora, e a gente dá continuidade, pessoal. Vou passar para a Lucivane. Você quer que eu abra aquele slide, Lucivane, agora? Exato, eu estava mostrando. Pronto, eu abri o slide aqui. Às vezes demora a chegar a imagem, vocês esperam um pouquinho e Lucivane fala um pouco devagar para poder acompanhar, porque dependendo de onde a gente está, eu estou em Petrolina, vocês estão em Recife, o Everton está em Águas Belas, então às vezes demora um pouco a conexão chegar, pessoal, viu? Obrigada pela paciência, Lucivane, pode dar início. Ok, então nós estávamos dizendo o seguinte, que em cima dessa rocha, onde tem a palavra infiltração, né? Dessa rocha inalterada, está aí, existe um pacote, uma espécie de pacote de material detrítico que compreende o solo, compreende também o regolito, em suma, material alterado com características químicas e físicas diversas. Pode ser uma área que facilite a infiltração, pode ser uma área que tenha mais argila e dificulta um pouco a infiltração. Mas é esse material que vai receber uma parte da água da chuva que é precipitada nesses brejos. Então, essa água, se ela se defronta com uma cobertura vegetal densa, como essa que está aí representada esquematicamente, então essa água vai lentamente sendo infiltrada nesse estratégico pacote sedimentar. E essa água fica como sendo uma água de subsuperfície, mas pode chegar um momento em que há um contato entre esse pacote sedimentar, pacote detrítico, com a rocha inalterada. É aí que pode surgir um primeiro tipo de olho d'água, de área de minação, área que vai exatamente fornecer água que termina indo lentamente, às vezes ou não, para um rio que passa na área. Por exemplo, num caso mais prático, poderia ser o rio Caparibe, poderia ser o rio Ipanema, poderia ser o rio Ipojuca, e assim eu estou respondendo do nosso colega aí, Gustavo, que perguntou que rios receberiam essas águas que viriam dos brejos. Então, mencionei esses exemplos, repetindo Ipanema, Ipujuca, não é? Esses rios que são os rios, alguns dos rios principais aqui do agreste pernambucano. Bom, essa é um tipo, portanto, de surgimento, de aparecimento de olhos d'água, que é a expressão comumente utilizada. Então, a primeira coisa que fica é a preservação dessa mata que está na encosta até o topo do brejo é algo que tem que realmente ocorrer sob pena de que esses olhos d'água vão simplesmente desaparecer. Se retiramos a cobertura vegetal mais densa, a água vai ter um escoamento rápido, a infiltração vai ser mínima e logo, logo, essas fontes vão secar. Uma outra forma que eu vou mostrar a vocês aqui, um desenho que eu acabei de fazer, que é esse aqui, eu não sei se estão conseguindo ver. Todos estão vendo? Estou vendo, Lucivane. Pronto. Então, aqui, vejam, aqui nós temos também uma situação ideal, criada agora por mim, que é uma espécie de brejo, desses brejos cristalinos, mas com a estrutura rochosa que tem fraturas. Aqui, eu coloquei aqui 2 fraturas. Então, a água, se não conseguem ver, me avisem, tá? A água das nuvens precipitadas, portanto, essas águas se infiltram por essas fraturas, lentamente aqui. E, olha, ela vai acompanhando aqui o lápis, ela chega até aqui, no fim dessa fratura, e aqui nós vamos ter novamente um olho d'água, ou uma fonte de água que vai ser estratégica. Às vezes, comumente, essa água apresenta um índice de
salinidade razoável, né? Um índice que às vezes torna até impróprio para o consumo, mas com o dessalinizador, essa situação poderá ser resolvida. Os técnicos sabem melhor do que eu isso daí. E eu tenho uma outra fratura aqui embaixo, a mesma situação, a água se infiltra na fratura e vai ressurgir aqui, outra fonte. E essas duas fontes, no caso desse desenho, vão alimentar as águas dos rios ou um rio principal que passa na área mais baixa. Essa é a situação 2 que eu gostaria de mencionar. E a terceira situação é essa aqui. Existem áreas de exceção no Nordeste, isso é muito comum no Rio Grande do Norte, em trechos da Paraíba, em que há uma cobertura sedimentar extensa, não como aquela que eu falei de uma encosta, de uma simples encosta, mas é você ter uma espécie de chapada, por exemplo, Serra do Martins. A Serra do Martins é uma área que foi recoberta no passado por depósitos sedimentares, formou aqui um pacote de arenitos, e esses arenitos porosos recebem a água da chuva. Aqui, ó, vejo que estou colocando ainda uma vegetação mais densa aqui, que poderá ser uma mata, uma floresta subcaducifólia, pode até ser uma caatinga mais arbórea, depende da situação climatológica local. Mas aí essa água se infiltra lentamente aqui nesses arenitos e terminará aflorando ou ressurgindo aqui no contato entre o pacote sedimentar de arenito com essa rocha inalterada. Então, eu tenho um outro tipo de fonte, de um outro tipo de olho d'água aqui nessa paisagem. Mas vejam, a manutenção da cobertura vegetal, nessa situação aqui de chapada, de um relevo plano, um relevo tabular, essa vegetação deve ser mantida. E quanto mais vegetação aqui, mais lentamente se dá a infiltração e, consequentemente, essa fonte aqui vai sendo permanente e não temporária, como hoje nós estamos observando. Então, em linhas gerais, eu acho que era isso que eu teria para falar para vocês sobre a água de superfície, que é estratégica num ambiente, como falei no início, que se caracteriza e se notabiliza exatamente pelo déficit hídrico. Então, todos os casos aí são casos de surgimento de água de subsuperfície, mas com gênese diferente. Uma fratura, um pacote sedimentar amplo, uma formação geológica ampla, como no caso da formação Serra dos Martins, ou o surgimento desses afloramentos de água de superfície em área de contato de um depósito de encosta com uma área cristalina. Eu estou à disposição dos senhores para uma resposta ao que pode ainda aparecer como dúvida e desejo boa sorte. Eu espero que essa pequena conversa tenha utilidade, sobretudo, não para vocês que estão aí, que vocês conhecem o assunto muito mais do que eu, mas eu gostaria muito que isso chegasse ao agricultor, principalmente para o desenvolvimento de uma consciência ambiental. Que consciência é essa? Preservação dessas matas de encosta, matas de topos de elevações, para poder nós não termos essas fontes estratégicas secando rapidamente, como vem acontecendo no Nordeste e vem acontecendo no Brasil de uma maneira geral. Estou às ordens, portanto, e agradeço pela atenção. Muito obrigada, Lucivânio. Foram esclarecedoras sua fala aí sobre isso. A gente fica com algumas dúvidas, né? Eu mesma também estou lembrando aqui do Araripe, que é mais próximo aqui do sertão. Isso. E eu acho que a condição do tipo 2 que você falou, né, de um pacote sedimentar, eu acho, não sei. Isso é isso. E a propósito, se você me permite, um minutinho só, não mais do que isso. Mais um minuto. Uma coisa que chama muita atenção, às vezes os alunos me perguntam muito, é o seguinte: nós temos a Chapada do Araripe, é uma área plana com esse depósito sedimentar, variado, arenito, siltito, olheiro, etc., e em cima do cristalino, lá em cima. Mas aí eles me perguntam o seguinte: professor, por que é que o lado do Ceará
é muito úmido, é um oásis, né? Quem vai ali... Crajubá. Não é do Crato, aquela área toda é magnífica, é um oásis dentro do deserto, né? E aí eles me perguntam por que esse lado é úmido e, no entanto, o lado de Pernambuco é um lado seco. E tem lá a Chapada está exposta, o outro lado é úmido, e não é uma questão de circulação atmosférica. O problema é relacionado com o mergulho desse pacote sedimentar. A falta de sorte de Pernambuco é que os sedimentos, né, da bacia do Araripe, eles mergulham para o norte. Reparem, mergulham para o norte, para o Ceará. Então, as águas que se precipitam aqui no topo e que se infiltram, elas vão aflorar exatamente acompanhando, obviamente, o mergulho das camadas. E Pernambuco, não. Pernambuco, as camadas não mergulham para Pernambuco. Então, isso gerou uma condição geoecológica particular no Ceará, beneficiou o Ceará, e o outro lado ficou um lado seco. Creio que é mais ou menos por aí, Aline, essa questão da Chapada do Araripe. A gente vai abrir para questões dos presentes aqui. Se alguém tiver algum comentário, pode falar ou então colocar no chat. Embaixo tem um chat que você quiser, pode clicar e escrever. Caso precise falar, pode falar, pessoal. Alguém teria alguma dúvida? O Everton levantou a mão aí. Everton, pode começar. Professor, eu queria tirar uma dúvida que tem aqui a gente tem a Serra do Comunati, aqui em Águas Belas. Sim. Em altitude de 950 metros. Né? Alguns autores consideram brejo de altitude, outros não. Eu queria que o senhor me dissesse quais são os fatores para ela ser considerada brejo de altitude. Ok. Olha, essa diferenciação, que, aliás, o Renário trabalhou exatamente isso na dissertação dele, é uma diferenciação muito sutil, certo? Porque os dois fatores, exposição e altitude, se conjugam, né? Esses dois fatores. Mas tem sempre uma predominância de um sobre o outro. Veja, quando a gente fala em brejo de exposição, e nesse caso, o melhor exemplo que eu conheço é o brejo de Taquaritinga do Norte, que tem uma vertente que fica mais ou menos assim. Veja. Vocês estão conseguindo ver aí? Pronto. Você tem um fluxo de ar assim, esse ar ascende pela encosta, se resfria diabaticamente e provoca chuvas naquela faixa. Às vezes, a gente tem uma faixa de 700 metros, 600, 700 metros, já começa o início do brejo. Nessa mesma faixa de 700 metros, 800 metros até, e o caso da Taquaritinga, é claro, ali naquela área, o que nós temos é não uma floresta como no caso da Taquaritinga, mas sim uma floresta, uma caatinga, que é às vezes hipo, depois hiperxerófila, na mesma altitude que do outro lado tem uma floresta. Então, um lado floresta, mesma altitude, do outro lado sotavento, nós temos uma vegetação subcaducifólia até caducifólia. Ora, nesse caso, nós não podemos falar um brejo de altitude, e sim um brejo de exposição. Já o brejo de altitude, de uma maneira geral, e nisso a gente pode citar o exemplo dos brejos cearenses, nós temos ali o quê? Uma depressão, um maciço residual com 800, 900 metros, até um pouco mais, e a circulação atmosférica ali não tem uma direção predominante. Tem ventos que são de nordeste, tem ventos às vezes que são de leste, tem ventos que são de sudeste. Quer dizer, não há um predomínio, como no caso de Taquaritinga do Norte. Então, aquela área é um brejo, tem floresta ali ao redor, mas numa mesma faixa altimétrica, você tem praticamente o mesmo ecossistema, ou ecossistemas bem similares. Aí é um caso de brejo de altitude. Um brejo que é formado pelo resfriamento provocado pela altitude, e não
pela exposição ou subexposição aos fluxos de ar. Ok? Tem alguém que quer falar? Gustavo, não? Mais alguém tem alguma dúvida? O Gustavo colocou um comentário aqui, Lucivana, no chat, falando aqui sobre o desmonte da vegetação provoca escoamento superficial, o que diminui a infiltração. Isso é um comentário de Gustavo. Você pode repetir um Ele pouco. escreveu aqui no chat, você pode até clicar em chat e você vê do lado os comentários escritos que mostram o que o Gustavo escreveu, que fala o seguinte: o desmonte da vegetação provoca o escoamento superficial, que diminui a infiltração. Eu até complementei que, além disso, né, ainda aumenta a erosão laminar, normalmente, que as partículas ficam soltas e vão sendo arrastadas ao longo desse espaço, principalmente dependendo da declividade. A laminar e a linear também, né? Aquela erosão de sulco é rápido. Isso eu vi recentemente indo para Fazenda Nova. Exatamente. Mais alguém, pessoal, comentário, gostaria de fazer? Está bem claro. Está bem clara a explicação do professor. O Everton me perguntou como era que classificava esse brejo. Eu sei mais ou menos, mas como é sua área de pesquisa, eu gostaria que você pesquisasse para definir se ele é de altitude, a Serra do Comunati, né? Se é de altitude ou se é de exposição. Você que vai ter explicar isso aí, tá bom? Aplica esse desafio aí para sua dissertação, viu? Descobrir isso. Eu não ouvi, travou na hora que o senhor falou aqui. Não, eu disse o seguinte, a sua pergunta, só concluindo a minha parte. Certo. A pergunta era em que situação aquela serra, que não é serra, não é aquela serra do Comunati, se é um brejo de altitude ou se é um brejo de exposição. Eu acho que, como é sua área de estudo, é um desafio para você provar uma coisa ou a outra, como fez Enágio, tá bom? Ok. Professor, mas a gente pessoalmente conversa. Com certeza, conversaremos. Um abraço para todos. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Fala aí, Gustavo. Sim, Gustavo quer falar um pouquinho. Então, eu acho que uma técnica para identificar se o brejo é de altitude ou de exposição é observar se existe uma vertente mais úmida e uma mais seca. Isso. E como o senhor falou que lá no Ceará os brejos são de altitude e eles têm todas as áreas são formadas por um mesmo bioma, num brejo de exposição você vai ter uma vertente mais úmida e uma vertente mais seca. Isso. E a vegetação ela dá respostas para isso, né? O bioindicador é exatamente a vegetação. Eu acho que seria uma deixa para o Everton, né? Ir lá fazer isso. Verificar as vertentes, com a bússola na mão para verificar se ele está no leste, se ele está no norte. Enfim, isso. E dá uma passeada por Taquaritinga do Norte. Não é? Você subindo e voltando para vertentes, que você vê, você fica impressionado a diferença de um lado e do outro. Que é o método de pesquisa da comparação, né? Ele vai usar analogia. Isso, analogia, exatamente. Ele vai utilizar esse método. Muito bem. Estou vendo essas questões. Pode deixar. Beleza. Perfeito, pessoal. Tá ótimo. Eu fiquei feliz. Enágio, tem algum comentário aí com o secretário, com o agrônomo aí do IPA? Como é que está a situação de vocês? Está tudo ok? Expôs bem claramente, né, sobre a tipologia das nascentes, e aqui a gente encontra o primeiro modelo, o segundo modelo de formação nascente, né? Então, acho que foi bem claro até então a palestra do professor Lucivânio. O pessoal também vinha debatendo aqui e ia se encaixando, entendendo melhor o que estava sendo exposto. Beleza. Eu vou ter que me ausentar, gente. Infelizmente, viu, Aline? Eu vou ter que me ausentar porque eu tenho um monte de coisas para fazer. Pronto. Estou às ordens para outro dia para a gente conversar. A gente agradece demais a participação, né? Não sei se o Bruno vai entrar, acho que ele mandou um áudio que ele está fazendo alguma coisa na aula. A gente vai dar um intervalinho de 10 minutos para gravar o áudio, porque cada momento desse de conversa, quando a gente finaliza, ele grava e carrega em MP4. Aí a gente permite, é permitido nesse caso, você fazer um link e depois
repassar para todos os participantes. Então, eu vou dar esse intervalo para a gente gravar essa parte e dar início à segunda parte com Paula Tereza, com a parte prática. E também... Eu queria que Paula Tereza aparecesse, porque você... Eu não sei quem é, aí parece que é uma alma, né? Isso, antes de dar um intervalinho, ela vai estar aqui. Ah, Paula. Anne, bom dia. Bom dia, pessoal. Daqui a pouco ela... Aí, ó, esse aqui é o Gustavo, tá ali em cima, né? Aqui o Everton, aqui o Enágio, que defendeu agora. A gente tem uma foto ontem que saiu na revista. Parabéns. E a Paula aí é nossa líder do laboratório agroambiental, é exatamente quem é responsável pelo laboratório, quem autoriza essas análises ou não é ele, depois quem também analisa para ver o que está sendo resultado, né, dessas análises. Ela é formada em Química, né, Paula? Isso. Ela é Química. Aí da UFPE também. Isso, Beleza. exatamente, da UFPE. E ela atualmente é pesquisadora nessa área agroambiental e a gente enfrenta as questões também de gerenciamento de resíduos, essa coisa toda que é um desafio para empresas que são geradoras de resíduos, como a Embrapa, no caso. Né? Então, Paula, daqui a pouco a Paula retoma e vai recomeçar, tá, pessoal? Tchau, um abraço para todo mundo. Prazer. Até Tchau. depois. Depois você me desconecta aí, tá? Tá joia.